Ela tinha 8 anos. E Paulo, ele está aqui orando. E o título da minha Bíblia, não sei se na sua, se você está com a sua Bíblia aí, está dizendo: Paulo agradece a Deus e ora. Ele agradece a Deus porque aquela igreja era uma igreja relativamente nova, mas era uma igreja que tinha maturidade espiritual para entender de onde Deus tinha tirado eles. E existe uma palavra que às vezes pode parecer uma palavra um pouco forte, mas quando você chegar na sua casa, você vai no dicionário e procura, que é medíocre. Repete comigo: medíocre. Medíocre. De novo: medíocre. Medíocre. A palavra medíocre não é um xingamento. É uma palavra que fala sobre a nossa pequenez. Como nós muitas vezes somos medíocres em algumas coisas. Essa igreja, ela era uma igreja que tinha pouco tempo, mas era uma igreja capaz de fazer muitas coisas. Eles haviam entendido o que era ter o caráter de Cristo, o que era viver o caráter de Cristo. A minha idade não me dá nenhum título de que eu sou uma pessoa madura. Eu tenho 60 anos de idade. A minha idade não diz se eu sou maduro ou não, porque às vezes um jovem de 18 anos pode ser mais maduro do que um velho de 60. Por causa do quê? Da experiência de vida e das provas que essa pessoa passou na vida, que levaram ele a um crescimento emocional, a um crescimento espiritual, que fizeram ele entender a vida muito mais do que um velho de 60 anos que estagnou e diz assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim e vou continuar assim, não é isso? Mas quando Deus chama Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, ele diz o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te dizer. Ali Deus estava querendo formar um povo diferente. Ali Deus estava querendo formar uma nação diferente. Porque ele não estava feliz com aquela nação que havia ali. Mas ele precisava de um homem. Ele precisava de uma pessoa, que alguém acreditasse nele. E Abraão sai da terra dele, do meio da parentela dele, uma fé sobrenatural, e ele crê no Senhor, e ele começa um relacionamento com Deus que não tinha corpo, com Deus que não tinha voz, com Deus que ele não sabia quem era esse Deus, mas ele creu. E por isso ele é chamado pai da fé. Porque não basta você estar aqui e dizer assim, não, eu creio em Jesus, se você não faz o que ele pede. Jesus. Se você não obedece a sua palavra, se você não segue o manual,
que é o pai do teatro. Eu interpreto um papel lindo, mas aquele papel é só um papel. Na vida é inevitável a gente crescer. Posso ouvir um amém? Eu olho para Eva assim, já falei até semana passada, como essa menina esticou, né? É inevitável, não tem como eu parar o crescimento dela. Não tem como a Carmen parar, o Edilson parar, não tem como, porque o natural é ela crescer. Posso ouvir um amém? Amém. Só que o crescimento espiritual é diferente. O crescimento espiritual, ele é uma decisão diária. Diária. Todos os dias eu tenho que decidir crescer espiritualmente. Ei, olha para cá. Não disperse com a criança. Olha para cá. Vou fazer que nem minha professora de matemática na faculdade. Ei, quinta série, olha para cá. É possível envelhecer, irmãos, sendo membro de uma igreja e continuar imaturo. Certo? E por que essa igreja aqui, ela crescia? Por que essa igreja aqui, ela avançava? Porque ela vivia de acordo com a palavra. Porque ela andava debaixo da palavra. Porque ela colocava em prática todos os dias a palavra. Primeira Coríntios 13, versículo 11. O que a Bíblia fala? 1 Coríntios 13, versículo 11. Diz o quê? Vamos ler todo mundo? Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Vamos ler mais alto? Está muito baixo. Vai. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Isso aqui, Paulo não está escrevendo para uma pessoa adulta que fala como criança. Não é para isso que ele está escrevendo. Ele está dizendo que nós, que já estamos numa idade espiritual mais avançada, precisamos o quê? Agir como adultos e não como crianças. Nós precisamos andar como adultos. Nós precisamos crescer. E é para isso que Deus nos chamou, para que a gente cresça a estatura de Cristo, né? Lembra que eu falei semana passada? Quem estava aqui no culto semana passada? Quem se lembra da palavra que eu falei semana passada? Alguém se lembra? Jesus, ele fazia o que ele queria? Não. Ele fazia aquilo que Deus queria. Ele tinha vontade dele? Tinha. Mas ele anulava a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E qual é o que acontece conosco? Exatamente isso. Nós temos que anular a nossa própria vontade para poder fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer sobre a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque nós somos propriedade dele. aleluia, Nós somos dele. Nós somos a herança dele. Ou nós só somos a herança dele quando nós precisamos dele.
a gente quer, a gente exige de Deus que a gente seja prioridade. Não Deus, eu primeiro, depois o meu irmão. Eu primeiro, depois a igreja lá. Eu primeiro. Não é pecado ser menino. É pecado permanecer menino. Não é pecado ser uma criança. É pecado permanecer criança. Já imaginou eu chegar aqui para você e falar: ô Miguel, você pode te dar uma balinha? Ô Carmen, dá para você fazer isso para mim? Tá cheio de gente assim. Tá há 20 anos dentro da igreja. 30 anos dentro da igreja. Quando acontece um problema, o que faz? Ai, Deus não lembra de mim. Ai, Deus esqueceu de mim. Esquece daquele versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é só o bem, o mal também. Deus poderoso, aleluia. Deus nos chamou para crescer. Assim como Deus deu a vida para Eva e ela está crescendo, Ele também te deu uma nova vida. Você sabia disso? Você sabia que Ele te deu uma nova vida? Aleluia. Ou você se esqueceu disso? Sabe por quê? Porque você, Fábio, estava morto. Você sabia que você estava morto? Mas Ele te deu vida de novo. Para você ficar menino ou para você crescer? Ei, Gleison, Deus te deu uma vida nova. Para você ficar menino ou para você crescer? Foi, Ângela, para você parar? Ou foi para você andar? Você é um cristão maduro ou só é um crente velho? Reflete aí. Você tem que refletir, meu irmão. Você é um cristão maduro ou você só é um crente velho, querido? Hein, Renato? Há quanto tempo você é convertido? Está crescendo ou parou? Eu estou sendo dura hoje, irmãos, porque Deus mandou eu ser. Jesus está voltando e Ele quer levar a igreja. Ele não quer deixar a igreja. Então, o que não é maturidade cristã? É ter muitos anos de igreja. Isso não é maturidade cristã.